Atos capítulo 4, versículo 36 e versículo 37. A palavra de Deus diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Pai, nós estamos lendo a Tua palavra e nós queremos, Senhor, receber de Ti orientação, edificação que vem da verdade da Tua palavra, e sobre essa verdade nós queremos firmar a nossa vida, queremos esse compromisso diante do Senhor, e para isso precisamos esta manhã ouvir a Tua voz. Não estamos aqui para ouvir filosofias, historinhas, mas a palavra de Deus, aquela que procede do Senhor, a verdade que edifica, que liberta e transforma, é essa palavra que nós queremos, Pai. E também, para isso, entrego a minha vida ao Senhor e peço graça e misericórdia, e peço a unção do Espírito Santo, que ela esteja sobre mim, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Assim, oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto que fala pela primeira vez de um dos primeiros discípulos da igreja. A igreja está no seu início. O livro de Atos conta a história da igreja, não é? E a igreja estava se formando, estava iniciando com aqueles irmãos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Você conhece a história, não é, do discurso de Pedro, a conversão de milhares. E ali a igreja iniciou. E agora, logo perto desse início, aparece aqui a Bíblia, pela primeira vez, citando um homem chamado José, que foi apelidado de Barnabé. E é a primeira vez que ele é mencionado como um dos primeiros discípulos fiéis da igreja, e tem o seu nome aqui destacado. Barnabé tem um significado, né? O seu nome, diz a Bíblia, era José, mas foi apelidado, né? Isso era algo comum naquela época, ainda é hoje em dia, só que normalmente hoje em dia os apelidos têm sentido pejorativo, né? As pessoas se apelidam por algum defeito, por algum problema, mas não era assim naquela época. O apelido, ele trazia alguma relação com a pessoa, com a sua atitude, né? Com os valores desta pessoa. E o apelido Barnabé significa aquele que dá coragem, aquele que encoraja as pessoas. Que apelido bom, não é, irmãos? Alguém que tem como característica ser um encorajador, alguém que coloca os outros para cima, não é? Alguém que não incentiva o medo, pelo contrário, incentiva a coragem, não é? Incentiva a ação. E essa era a característica deste homem. E muitas coisas são faladas a seu respeito aqui na Bíblia, e eu creio que os exemplos que ele nos deixou servem de modelo para nós. A Bíblia tem vários personagens nos quais a gente pode se espelhar para viver de acordo com as virtudes dessas pessoas, os bons exemplos, não é, que nos deixaram, e Barnabé é um destes. E eu creio que se nós quisermos também ser uma bênção diante de Deus, como Barnabé o foi, a gente precisa aprender a andar nesse caminho. Outro dia aqui falei sobre o rei Ezequias, e a Bíblia diz que ele andou no caminho de seu pai, porque ele teve um bom exemplo, e ele seguiu um bom exemplo. E hoje nós estamos tão carentes, né, de bons exemplos para seguir, mas isso é muito importante. Então, se eu e você, como cristãos, queremos ser bênçãos, é para os bons exemplos que nós temos que olhar, e especialmente aqueles que a Bíblia nos mostra, né? Verdades que são ditas a respeito desses personagens que podem guiar o nosso comportamento. E uma das características de Barnabé, e a gente vai ver algumas aqui, e eu creio que ele foi de fato uma bênção, porque a sua vida teve muito relação com o auxílio aos outros ao seu redor, a igreja na qual ele estava inserido. Então ele se torna uma bênção, quanto mais ele é também um abençoador.
Né? Deus já apresenta esse princípio quando diz a Abraão que vai abençoá-lo muito. Abraão seria muito abençoado por Deus, mas Deus também diz a ele: seja você uma bênção. Então, quanto mais eu quero ser ou sou abençoado, mais bênção também eu devo ser na vida das pessoas. E uma característica de Barnabé é que ele era uma bênção porque ele vivia para auxiliar as pessoas. Essa atitude de encorajamento nada mais é do que um grande auxílio, de uma palavra amiga, não é? De encorajamento, de estímulo às pessoas que estão perto dele. Então ele deixa aqui, eu separei 4 lições, né, que estão relacionadas a ele em áreas muito importantes da nossa vida. E eu quero então compartilhar contigo estas coisas. Primeira lição que Barnabé me dá é a respeito da sua vida pessoal, de como ele vivia e se comportava. Então, voltando ao texto que a gente leu, no versículo 36, onde está escrito: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome ou apelido de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Aqui há uma tradução, né? Eu te dei uma outra, não é? Levita, natural de Chipre. Filho da exortação, diz a versão revista e atualizada que eu estou usando. Mas poderia ser filho da consolação. Algumas versões mencionam assim, da consolação, consolar, exortar. Veja, queridos, isto é função do Espírito Santo, não é? O nosso consolador, consolar, exortar, função do Espírito Santo. Se é função do Espírito Santo, é função minha também. Porque eu não sou o templo do Espírito Santo, então eu também devo ser um homem consolador, exortador, no sentido de levantar as pessoas. E quando a Bíblia fala disso, ela fala desta exortação que levanta. Até quando repreende, no final ela levanta. Ela não tem o objetivo de botar para baixo. Hoje em dia muitos cristãos se utilizam deste termo exortar para chamar a atenção de alguém, até quase que destruindo essa pessoa. E não é esse o sentido de exortação. A exortação tem o objetivo de levantar uma pessoa. E por isso a característica e o significado do encorajamento. Porque você encoraja alguém que está desanimado, que está pensando em desistir, que está sobrecarregado. Então vem a palavra de consolo, vem a palavra de exortação no sentido de levantar essa pessoa, de encorajar essa pessoa para que ela se torne útil novamente. E então Barnabé tem essa característica na sua vida pessoal de ser um homem encorajador. Diz o texto também no verso 36 que ele tinha uma função no templo, que ele era levita. Está escrito aqui no verso 36, e natural da cidade de Chipre. E é interessante também observar a função de Barnabé como levita. Hoje em dia muita gente quer se autodenominar levita. Você já viu isso? Virou moda, né? Ah, eu sou levita. Por que você é levita? Porque você levita no ar? Por que você é? Porque eu toco, porque eu canto. Irmãos, isso está tão desassociado da verdade, da realidade. O levita não é simplesmente aquele que toca ou canta, mas muito mais do que você possa imaginar em relação a isso. E Barnabé era um levita. E uma das características do levita, eu tenho que ir lá no Antigo Testamento contigo, em Números capítulo 3, os levitas de hoje não querem essa característica, eu vou dizer para você aqui. Números capítulo 3, versículo 12, está escrito assim: Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Eles pertencem ao Senhor. É o que diz a Bíblia, os levitas são meus. Agora, no mesmo capítulo, no versículo 45, está escrito assim:
toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Deus está dizendo, assim como o primogênito é consagrado a Deus, o levita representa isso para o Senhor. Ele pertence a Deus, é possessão de Deus. E como tal, veja o que diz Josué, capítulo 13, em Josué, no capítulo 13, no versículo número 33. Josué 13, 33 diz, porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Quando houve a divisão da terra após a conquista de Canaã, que foi tomada, a bênção de Deus estabelecida, a terra que mana leite e mel, foi dividida entre as tribos de Israel, havia uma determinação de Moisés. Os levitas não ganharam terra. Os levitas não ganharam herança. Por quê? A sua herança é o Senhor. Eles não são do Senhor? Perceba a diferença desses levitas para os levitas de hoje. Levita não vem cantar aqui a menos que você pague a ele, né? A herança, eu disser para ele, não, vem cantar que a herança sua é do Senhor. Ele me manda para algum lugar bem feio, né? Se eu disser isso para o levita, vem cantar aqui porque... mas quando você vai me pagar? Não vou te pagar nada, porque Deus não deixou. Você é herança do Senhor, você é do Senhor. Pronto, já era. Acabou o levita, né? Então a gente percebe por isso que é muita diferença, não é? Mas Barnabé era levita. A sua vida era dedicada ao Senhor. E veja, ele sendo levita, olha o que ele faz, qual é o procedimento dele. Ele tinha um campo, versículo 37. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Como é que ele tinha um campo? Não sei. Alguém deu a ele. Não foi herança de Deus. Alguém deu, ele comprou, pertencia a ele. E ele não tem herança, mas até o pouco que tem, ele coloca na presença de Deus. Então, ninguém pediu a Barnabé para ele vender o campo. Não foi feita uma campanha na igreja, venda seu campo, que Deus vai te dar 10 vezes mais, né? Venda a sua casa, venda seu carro, passe para a igreja que Deus vai te abençoar. Não, ninguém pediu isso a Barnabé. Mas ele, que é desprendido de qualquer sentimento de apego ao bem material, ele vende e ele traz o valor do campo e deposita aos pés dos apóstolos. Diz assim, isso aqui é para a igreja. É para que a igreja faça o que precisa fazer. Isso aqui é para que a igreja se mantenha. Ele não tem herança e o que tem, que poderia lhe servir de herança, ele doa, ele dá. Então a gente começa a perceber na vida pessoal que ele é alguém generoso, não apegado. Para ser abençoador, eu preciso ser não apegado aos bens materiais. Bens materiais são para a gente usar, mas não para usar a gente. Entende a diferença? São para a gente simplesmente usar enquanto puder usar, mas se também tiver que doar, que a gente possa doar. Esse é o sentimento que está no coração de Barnabé, porque ele percebe a necessidade da manutenção da igreja. Veja que o estímulo foi o mesmo de outros personagens que você vai ver daqui a pouco no livro de Atos, se você continuar lendo. Um casal chamado Ananias e Safira. Eles fizeram a mesma coisa, venderam uma propriedade. A diferença é que Barnabé trouxe o preço da propriedade e colocou. Eles falaram assim, nós queremos ser igual a Barnabé. Nós queremos fazer igualzinho a ele. Mas ninguém precisa saber por quanto a gente vendeu o terreno. A gente quer a fama de Barnabé. A gente quer a virtude de Barnabé. A gente quer ser visto como Barnabé é visto e elogiado pelos outros.
como ninguém sabe por quanto a gente vendeu, a gente não precisa dar tudo. A gente dá, todo mundo vai aplaudir, mas a gente guarda uma parte para a gente. Foi isso que causou a morte de Ananias e Safira. Por quê? Porque eles querem a aparência de ser bom e não o ser bom de verdade. É essa a diferença que a gente vê na vida de Barnabé. E foi um homem, segundo a Bíblia diz, de confiança dos apóstolos. Por que eu posso confiar em alguém? Porque alguém mostra com a sua vida, com a sua postura, com as suas atitudes, que essa pessoa é confiável. Você se relaciona com essa pessoa, você convive com ela. Ananias e Safira eram confiáveis? Aparentemente, sim. Ninguém desconfiaria. Mas o Espírito Santo, a quem eles mentiram, segundo disse o apóstolo Pedro, deixou evidente o que estava escondido no coração daquele casal. Mas Barnabé é um homem de confiança. Veja o que acontece com ele em Atos capítulo 11, no versículo 22. Diz assim: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Lá em Antioquia, um grupo de gente começou a se converter ao cristianismo. E essa notícia chegou aos apóstolos em Jerusalém. Quem eles enviam para ver a situação? Barnabé. Porque é um homem de confiança. É alguém em quem os apóstolos podem confiar. Que ele vai lá, vai fazer o trabalho, vai ser correto, vai ser justo e vai trazer um relatório preciso e vai ter uma atitude condizente com a sua postura. Então, nós percebemos que na vida pessoal é um homem de quem nada se tem para falar. É honesto, é correto, é confiável, entregue ao Senhor, disposto, liberal, generoso, preocupado com as necessidades da igreja. Esse é o exemplo que nós temos para seguir. Em segundo lugar, um exemplo de Barnabé está na sua vida, já disse, a pessoal, agora a sua vida devocional. O que é a minha vida devocional? É o meu relacionamento com Deus. Atos capítulo 11, no texto que a gente leu, a partir do verso 22 ao verso 26. Já disse, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, olha ele aí exortando, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Olha o consolador, olha o exortador para cima, o encorajador, permaneçam no Senhor. No modo como vocês receberam a Cristo, como dizia Paulo, agora andai nele, vivam em Deus, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha a importância desse trabalho, dessa dedicação, dessa disposição, dele ser cheio de fé, do Espírito Santo. Então, o que a Bíblia diz sobre a vida devocional de Barnabé? Em primeiro lugar, verso 24, era homem bom. Olha que adjetivo, um homem bom. Isso é algo muito peculiar, porque até Jesus recusou ser chamado de bom, não é? Mas a Bíblia afirma Barnabé era um homem bom, um homem confiável. O que eu e você precisamos ser? E agora falando genericamente, homens e mulheres de Deus, pessoas elogiáveis. Esse é o exemplo que fica para a nossa vida. Versículo 24 diz que, além de bom, ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Cheio de quê? Espírito Santo e fé. O elogio a ele não é que ele era cheio de dinheiro, não é que ele era cheio
de si mesmo, mas ele era cheio do Espírito Santo e ele era cheio de fé. Esse é o exemplo, um homem bom. E olha o que a Bíblia diz também, um pequeno detalhe, ele partiu para Tarso à procura de Saulo. Quem é que foi enviado para Antioquia? Foi Barnabé. Alguém enviou Saulo para lá? Não. Enviaram Barnabé. E ele chegou lá e viu algo maravilhoso, uma igreja fervilhando, gente se convertendo. E ele começa a exortar essas pessoas, mas a atitude dele é a atitude de humildade. Ele decide lá em Tarso chamar Paulo para ajudá-lo. Isso não é humildade, irmãos? O que alguns de nós faríamos? Não, deixa comigo. Eu que vim para cá, eu que fui enviado, eu sou o cara, eu tenho condição, eu sei lidar com isso, eu. Não, Barnabé, ele vai chamar o apóstolo Paulo. E ali, por 1 ano, eles vão ficar ali ensinando. Ele podia dizer, não, é comigo. Porque no final quem vai receber os louros sou eu. Eu vou mostrar, olha aqui o trabalho bonito que eu fiz aqui em Antioquia. Olha a minha capacidade pastoral aqui em Antioquia. Mas não, ele não está preocupado com isso. Enquanto a gente está preocupado com desempenho, Deus está preocupado com gente salva. E é isso que é o mais importante. Não é quem vai levar a fama. Então ele vai chamar o apóstolo Paulo para estar ali com ele. E assim eles trabalharam por 1 ano naquele lugar. E outra característica da vida devocional desse homem é que ele é chamado por Deus. Veja Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 2 ao 4. Diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse, quem é que disse? O Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, por quem? Pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eu posso dizer que Barnabé foi um homem chamado por Deus. E isso faz uma diferença, irmãos. Quanta gente hoje no meio cristão diz assim, eu fui chamado. Foi chamado por quem? Sei lá, sonhei. Alguém me chamou. Alguém disse que eu era bom. Ele foi chamado pelo Espírito Santo. Essa foi a seleção. Quem é que te chamou? Foi o Espírito Santo. Quem é que te enviou? Foi o Espírito Santo. Quem te mandou ir? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo chamou Barnabé para uma obra que Deus queria fosse realizada por ele e juntamente com ele o apóstolo Paulo aqui mais uma vez, os dois juntos nessa obra, mas não escolhidos por homem algum, mas escolhidos por Deus. O que importa não é ser reconhecido pelos homens. O que importa é ser escolhido por Deus. A gente precisa entender essas coisas simples e viver a nossa vida baseado nesse princípio. Quem me chamou? Quem chamou você para aquilo que você está fazendo? Se foi algum homem, talvez você se decepcione, talvez você não consiga levar até o final, talvez isso te canse depois de algum tempo, mas se foi Deus que te chamou, já é clichê aquele ditado, quem Deus chamou, ele também capacita. Se foi Deus que te chamou, ele vai te capacitar. E aqui nós vemos Barnabé, um homem chamado por Deus para a sua obra. Vida pessoal, vida devocional, exemplo para mim e exemplo para você. É esse o exemplo que nós queremos seguir. E a sua vida com a igreja e com os irmãos. Alguns detalhes também aqui importam. Como citamos aqui nos versículos iniciais, voltando lá, em Atos capítulo 4, verso 36 e 37, você leu comigo que ele tinha um campo, ele vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Por que ele fez isso? Porque ele estava preocupado com as necessidades da igreja.
Então, na sua relação com a igreja, ele tem preocupação com as necessidades da igreja. Ele não está preocupado com o que os apóstolos vão fazer com o dinheiro do campo que ele vendeu. Ele está preocupado em atender às necessidades da igreja. Ele está preocupado em mostrar a sua liberalidade, que é algo que a Bíblia fala muito a respeito disso. Liberalidade. Essa capacidade de doação livre, espontânea, sem constrangimento, sem campanha, sem interesse, sem tomar lá da cá, sem nada ser prometido a ele. Essa é a liberalidade mostrada por Barnabé, que nós precisamos aprender. Outra característica dele na igreja e com seus irmãos, Atos capítulo 9, vamos ler? Atos capítulo 9, verso 26 e 27. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. A Bíblia está falando sobre Paulo. Lembra de Paulo que matava cristãos, que perseguia cristãos, que prendia cristãos? Paulo se converteu. E aí ele chega num lugar e todo mundo vai recebê-lo de braços abertos, beijando, abraçando Paulo? Não, está todo mundo com medo de Paulo, né? Tem um matador de crente, aí ele entra por essa porta, o que você faz? Sai correndo, se esconde debaixo da cadeira, mas ninguém vai lá abraçar ele, né? E assim é Paulo, um matador de crente que chegou, e aí ninguém acredita que ele fosse discípulo. Mas, ao verso 27, Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Se eu fosse resumir aqui a característica de Barnabé, ele é alguém que acredita na recuperação de pessoas. Isso é muito importante, né? Para nós, igreja, isso é essencial. Deus recupera pessoas? Sim. E eu preciso acreditar nelas. Embora a gente possa ter muitas decepções pelo caminho. Embora a gente possa até ser enganado, mas como disse aqui outro dia, não é o fato de ser enganado que vai me impedir de amar de novo. Não é o fato de ser traído que vai me impedir de continuar amando, de acreditando no amor. Então você vê que Barnabé tem a atitude de reconhecer Paulo, acreditar em Paulo e deu testemunho a respeito de Paulo, de como foi a sua conversão. Ele contou para os apóstolos o que aconteceu e depois como Paulo estava pregando a palavra com ousadia. Então ele testemunha a respeito de Paulo porque ele acredita na transformação de alguém. Crente é aquele que acredita. Amém, irmãos? E Barnabé, ele é crente. E também diz a Bíblia, em Atos capítulo 11, em relação à sua vida com a igreja e com os irmãos, no versículo número 23, diz assim: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele fortalecia os irmãos espiritualmente, exortava esses irmãos com alegria a ficarem firmes. Veja, não se exorta ninguém com medo. Quando é que nós vamos aprender isso como igreja, irmãos? Quando você vê um irmão querendo fraquejar, você diz o que para ele? Ó, cuidado, hein, que o diabo vai te pegar. Ou então, igual na macumba, cuidado, que Deus vai quebrar a tua perna. É assim que você fala para o irmão? Isso é exortar? É isso que é exortar no teu entendimento? Barnabé exortava com alegria, exortava positivamente, para botar para cima. Fique em Deus porque essa é a melhor escolha da sua vida. Fique firme porque você conheceu a verdade te libertou. Fique firme porque essa verdade é verdade realmente. Essa é a exortação. Então é alguém que está com alegria cumprindo esse papel. Essa era a sua relação com a igreja, com os irmãos.
crendo na mudança das pessoas, crendo na transformação, atento às necessidades da igreja e sempre disposto a exortar. Por isso o seu apelido não é em vão, porque ele é o filho da exortação, é o filho da consolação, é aquele que encoraja, é a marca da sua vida, um encorajador. E estar do lado de um encorajador, irmãos, é muito bom, porque ele te bota para cima. Para de andar com gente que te bota para baixo. Pegou o conselho? Para de andar com gente que só te diminui, que só diz que nada vai dar certo, que só diz que a tua vida não vai para frente, que só diz que isso não é para você. Para de andar com gente assim. Está entendido isso? Busca um encorajador, não é? Se aproxima de pessoas no Senhor. Não estou falando de encorajador maluco, não, que tem maluco também, né? Você está na beira do precipício, ele te encoraja a dar um passo. Aí não dá, né? Mas busca gente assim. E seja alguém assim. O objetivo da mensagem é isso. É que eu seja alguém assim. Que eu seja Barnabé. Que eu aprenda com esses princípios e traga para a minha vida. E ainda em Atos 11, nesse mesmo episódio em Antioquia, diz, tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Veja o que diz, qual é a característica? Ele se esforçava para ensinar a palavra de Deus, para trabalhar naquilo que é mais importante, ensinar a palavra. Ele está lá por um ano naquela igreja, ele, Paulo, ensinando a palavra de Deus. Capítulo 15 de Atos, versículo 35, um pouco mais adiante, Atos 15, 35 diz, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Demoraram ali ensinando a palavra do Senhor. O trabalho, a edificação era o que era importante. Então era alguém que em relação à igreja se esforçava para o bem da igreja. Porque ensinar faz bem à igreja. Essa era a preocupação de Barnabé. E por fim eu quero deixar algumas características da sua vida ministerial, como ministro do Senhor. Já vimos aqui que ele foi um discipulador, alguém que ensinava, que discipulava. Mas olha o que diz Atos capítulo 15, versículo 35 ao versículo 40. Atos 15, do 35 ao 40. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara dele, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Veja o que acontece nesse episódio. Episódio muito conhecido na Bíblia, e alguns dizem aí que o pau comeu, entre Paulo e Barnabé. Os amigos inseparáveis, os companheiros de viagem, aquele com quem Barnabé gentilmente chamou para dividir o trabalho em Antioquia, aqueles que viajaram juntos em viagens missionárias, agora discordam de alguma coisa. Irmãos, discordar de alguma coisa não é o problema. A gente pode discordar, pode ou não pode? Tem alguém aqui que não é fluminense? Isso é um absurdo. Eu discordo veementemente de vocês. É absurda essa escolha. Mas eu não deixo ser seu irmão. Talvez a gente não vá junto para o jogo, né?
Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Pergunta a Bíblia, né? Amós 3:3. Às vezes a gente não ande junto para alguns lugares, mas a gente pode discordar. Isso não é o fim do mundo, uma discordância. E a discordância aqui foi por um momento em que Barnabé e Paulo vão sair para visitar as igrejas, uma viagem missionária. E aí Barnabé diz assim, legal, vamos lá, mas eu quero levar Marcos, João Marcos. E eles tiveram, os dois, uma experiência atrás amarga com João Marcos, porque na primeira viagem, João Marcos foi junto com Paulo, mas no meio do caminho, garoto novo, né? Achando que viagem missionária era passear de cruzeiro, né? Achando que viagem missionária era andar de avião, comer coisa boa. Ele viu que não era nada de aquilo, não aguentou o rojão e voltou. Falou, não, isso não é para mim não. Deus abençoe, vão em paz, mas eu volto daqui. Paulo ficou furioso com isso, né? Vai com a gente, e agora volta no meio do caminho, covarde, sei lá. E agora Barnabé quer levar Marcos de novo. E aí Paulo diz, não, comigo não. Comigo só erra uma vez. Errou comigo, a segunda não tem jeito. Ele não vai. Não vai. Não se chegava a uma conclusão, então dizendo, então tá bom, você vai para lá, eu vou para cá. Amém. Não brigaram, não saíram no tapa, não ficaram de mal pro resto da vida, nada disso, mas não concordaram com alguma coisa. Isso pode acontecer. E aí seguiram caminhos diferentes. Foram cada um para o seu lado. Mas o que isso mostra como característica de Barnabé? Mais uma vez, ele acredita na recuperação de pessoas. Não é aquele que acreditou que Paulo estava convertido? Agora ele acredita que João Marcos pode ter aprendido com essa experiência. Ele acredita que João Marcos, o tempo passou, pode ter amadurecido. Irmãos, isso é uma lição que eu quero deixar para você, para mim, para todos nós. As pessoas mudam. Vira a página. Às vezes você guarda uma mágoa de alguém, você guarda uma má impressão. Dizem que a primeira impressão é a que fica, né? E fica mesmo. Só que isso fica guardado no teu coração. Você viu aquela pessoa uma vez, viu ela fazendo uma bobagem, viu ela fazendo uma infantilidade, viu ela sendo grossa, viu isso, viu aquilo, você bota no teu caderno, olha, esse aqui não presta. Nunca mais eu olho diferente para essa pessoa. Isso está errado. Dê a chance de alguém nascer novamente no teu coração. Pense em Deus, quanto Ele nos dá essa chance todo dia, né? Quantas vezes a gente decepciona o Senhor, Ele nos dá um novo dia. A nova misericórdia se renova sobre a nossa vida e a gente não é consumido e ganha mais um dia de vida. Isso é misericórdia e é isso que a gente tem que aprender a fazer. Pode ser que alguém causou uma má impressão, mas o tempo passa. Pessoas mudam, pessoas amadurecem, pessoas aprendem. Pessoas se transformam, aprendem com a vida, aprendem com mais experiências, aprendem com os erros, aprendem com a Bíblia, aprendem com os irmãos. É o processo de amadurecimento. E Barnabé foi aquele que acreditou em João Marcos e disse, não, ele mudou, vamos dar outra chance para o garoto, ele pode estar diferente. E ele acreditou. E sabe no final da história quem estava certo? João Marcos. E aí você vai ver lá em 2 Timóteo, na carta da prisão final de Paulo, a última carta que ele está preso e vai morrer naquela prisão, no capítulo 4, no versículo 11, a gente encontra um outro Paulo, um Paulo sozinho, abandonado numa prisão, muito ruim essa prisão, não é? Sabendo, já revelado pelo Espírito Santo, que ele morreria ali, ele dá aqui uma declaração no capítulo 4, no verso 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Agora Marcos é útil.
Agora Marcos tem utilidade. Agora Marcos serve, presta. Passou tempo. Paulo aprendeu. Paulo era ruim por causa disso? Não. Irmãos, nós não somos, depois de conhecer a Cristo, ruins. A gente está em processo de aprendizado, processo de amadurecimento. Às vezes a gente diz uma besteira hoje, amanhã a gente aprende, e aí admite, muda de ideia, confessa, não é? Essa é a vida de cada um aqui, ou tem alguém aqui já prontinho, perfeito? Pode ir para o céu agora? Hein? Tem alguém aqui já pronto? Não tem, porque a gente está em processo. E aí aquele que não prestava, agora presta. E Paulo diz, olha, estou sozinho aqui, só Lucas. Traz Marcos. Marcos é útil para o ministério. Marcos é, cara, muito legal para o ministério. Marcos está pronto para o ministério. Veja, mudou a perspectiva. Então, eu vejo aqui que Barnabé estava certo, Paulo estava errado. Quem é mais famoso, Paulo ou Barnabé? Paulo é muito mais famoso. Talvez, até com razão, foi muito mais usado do que Barnabé. Sim, abriu muito mais lugares, mais igrejas e tal, beleza. Mas teve um momento em que Paulo estava errado e Barnabé estava certo. Isso, queridos, pode acontecer. Ninguém aqui é o dono absoluto da verdade. A verdade nos libertou, mas não somos proprietários dela. Então a gente pode errar, a gente pode mudar, a gente pode dar o braço a torcer. E bom que a gente confesse isso. É bom que a gente diga, eu estava errado a respeito do fulano. Eu me deixei levar por uma má impressão e eu estava errado. E mais digo a você a respeito de Barnabé em Atos capítulo 11, volta lá comigo, ainda a sua relação ministerial, a partir do versículo 27 até o versículo 30. Diz assim, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Na sua vida ministerial, ele é usado por Deus para diversos trabalhos. Ele ensina, ele exorta, ele aconselha, ele encoraja. Ele, quando tem que fazer outro trabalho para a igreja, ele faz também. Agora enviaram ele para levar dinheiro para a igreja naquele lugar. Ele agora é enviado para cuidar do dinheiro que chegaria à Judéia para o sustento daqueles irmãos que estavam em necessidade. Então, isso mostra também a diversidade do trabalho ministerial. Você pode ter um dom para uma determinada coisa e se dedicar àquilo, mas para o ministério nós podemos fazer qualquer trabalho. Qualquer coisa que Deus mandar, você fará. Não diga, não, isso eu não faço, isso não é comigo, isso não é para mim. Qualquer coisa a gente pode fazer. E o exemplo de Barnabé é que ele é usado por Deus da forma como Deus quer. E isso também acontece porque ele é, como eu disse lá no início, confiável. Botam um dinheiro na mão dele porque sabe que ali o dinheiro está bem cuidado. Ele é alguém confiável. E por fim, abra a Bíblia em Atos capítulo 14, do verso 8 ao verso 15. Atos 14, do verso 8 ao verso 15, talvez uma grande característica também de Barnabé. Atos 14, a partir do verso 8, diz, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava.
Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Resumindo, o que você encontra aqui em Barnabé e também em Paulo na ocasião, o desejo de não ter glória para si mesmo. Então, a característica de Barnabé, por mais que ele fosse usado por Deus, por mais que fosse confiável, instrumento nas mãos do Senhor, trabalho para toda a obra, um homem bom, cheio do Espírito Santo, ele não deixou que isso subisse à sua cabeça. Como é importante, irmãos, para nós, não deixar o sucesso subir a cabeça. Nós somos confrontados com isso diariamente em várias áreas da nossa vida, não somente na área ministerial. Você pode ser confrontado com isso, mesmo sem ser um ministro da palavra ou qualquer coisa que valha. Você pode achar que você é maravilhoso no seu trabalho, que você é excelente no que você faz, na sua formação, e deixar que isso suba a sua cabeça no popular. Nós, tudo que temos foi Deus que nos deu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Então o que temos foi Deus que deu e não pode subir a cabeça. Eu fico imaginando se fossem os pastores de hoje no lugar de Paulo e de Barnabé. Estão numa cidade, um homem é curado, todo mundo fica impressionado e começa a dizer: aqui está Júpiter, aqui está Mercúrio, nossos deuses. O que fariam os pastores? Beija minha mão. Alguns já estão dizendo: beija meu pé. Um dia eu vi um vídeo na TV da mulher mandando os discípulos botarem o dinheiro e beijar o pé dela. E tem idiota que faz isso. Então, um merece o outro. Eu não fico com pena, não. Porque um merece o outro. Porque fez isso porque quer também ganhar alguma coisa. Para ganhar alguma coisa, eu beijo aquele pé imundo. Né? Então, um merece o outro. Mas o que fariam hoje alguns? Alguns, não todos, aceitar a glória. E ainda com uma boa desculpa, para a propagação do Evangelho. Vamos aproveitar o momento de sucesso. Mais gente vai vir ao culto, agora que eu sou Júpiter e você é Mercúrio. Mais gente vai chegar, o culto vai ser uma bênção. Vai ficar cheio, vai se espalhar a notícia. O que Paulo e Barnabé fizeram? Rasgaram as suas vestes, se ajoelharam no meio de todos e disseram: vocês não entenderam nada que nós estamos pregando aqui. O que nós estamos falando aqui é exatamente para libertar vocês dessa idolatria e para que vocês se convertam a Deus vivo. Por isso eu deixo para nós esse exemplo, dizendo que a igreja de hoje precisa mais de Barnabés. E que eu e você sejamos estes homens e mulheres de consolação, de exortação, de doação, de liberalidade, que nós sejamos essas pessoas, inspirados por este exemplo, se deixando usar por Deus, controlados pelo Espírito Santo, mas não trazendo a glória para nós. Se alguma coisa fazemos de bom, foi porque Deus fez através de nós. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela orientação, pelo ensino que vem dela, pelas coisas tão claras que nós podemos ver, para não errar. Meu Deus, se nós conhecemos a Tua palavra, eu ouso dizer, erramos se quisermos. Porque as coisas são tão claras, são tão limpas, são tão evidentes, Pai, que não há como negar.
Não há como dizer que estão ocultas, que somente pessoas mais instruídas poderiam ter acesso. Todos nós podemos olhar para esse exemplo e dizer: eu quero ser mais como Barnabé. Eu quero aprender porque eu não sei tudo. Eu quero aprender porque eu não estou pronto. Eu quero dia a dia aprender porque eu preciso mudar ainda muita coisa. Que a gente possa olhar para isso, meu Deus, e como um bom exemplo a ser seguido, a gente seguir, a gente aprender na vida pessoal, na vida ministerial, no nosso devocional com Deus, especialmente na nossa vida na igreja, no meio dos irmãos. Como tem que mudar o comportamento, Pai. Como tem coisas que a gente precisa mudar. Nos ensina, Senhor, essa manhã. Abençoa, Pai, homens e mulheres nesse lugar, para que nós sejamos como Barnabé. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.